Olá, hoje vamos mergulhar num tema contábil que, olha, muitas vezes dá um nó na cabeça, né? Como que as empresas devem tratar aquela ajuda que vem do governo? A gente está falando de subvenção para investir, incentivo fiscal para contratar, até doação de terreno. Como isso tudo aparece ou deveria aparecer nos balanços? Exato. É um ponto bem relevante. E a nossa referência para essa conversa é o pronunciamento técnico CPC 07 R1, Subvenção e Assistência Governamentais. Ele tenta alinhar o Brasil com as normas internacionais, o IFRS, mas tem uns temperos locais importantes que a gente vai ver. Tem sim, algumas particularidades nossas. O nosso objetivo aqui é bem claro, vamos tentar descomplicar. Entender o que é o quê, quando registrar, onde vai parar no balanço, no resultado e o que precisa contar para o mercado nas notas explicativas. No fundo, é como a contabilidade mostra essa relação empresa-governo, que às vezes é meio complexa. Certo. Vamos lá, então. Vamos nessa. Para começar, o CPC faz uma distinção que parece básica, mas é crucial. Subvenção governamental e assistência governamental. Parecem sinônimos, mas não são, né? Qual a grande diferença? Essa diferença é o ponto de partida, fundamental mesmo. Pensa assim, assistência governamental que está lá no item 3 do CPC 07 é como se fosse um conceito mais amplo, um guarda-chuva. São ações do governo para dar um benefício econômico específico para uma empresa ou para um grupo de empresas que atendam certos critérios. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, o governo melhora a infraestrutura de transporte numa área para atrair indústrias. É um benefício, claro, mas é geral para a região, talvez difícil de medir o valor exato para uma empresa só. A norma até fala que benefícios muito indiretos, tipo políticas gerais de comércio, não entram aqui. Entendi, é algo mais difuso. Isso. Já a subvenção governamental, também definida no item 3, é um tipo específico de assistência. A palavra-chave aqui é condição. Geralmente envolve uma transferência de recursos mesmo, pode ser dinheiro, um ativo, como um terreno, ou até a isenção de um imposto específico. Mas tem uma troca. Uma troca? Como assim? Uma troca no sentido de que a empresa precisa cumprir, no passado ou no futuro, certas condições que estão ligadas diretamente às atividades dela. Aí entram subsídios para manter emprego, sabe? Incentivo fiscal se a empresa investir em certa área, doação de terreno se construir a fábrica lá. O item 6 dá vários exemplos. A subvenção tem um propósito claro e regras para cumprir. Agora ficou mais claro. A assistência é mais geral, a subvenção é mais um toma lá da cá, com condições bem definidas. Exatamente. E o que a norma diz que não é a subvenção, mesmo que pareça uma ajuda do governo. Onde ela traça a linha? Olha, o CPC delimita bem isso, principalmente no item 2 e na própria definição do item 3. Fica de fora, por exemplo, benefício que não dá para medir em dinheiro de forma confiável. Como uma consultoria gratuita. Isso. Tipo, uma consultoria técnica que o governo oferece. Ou se o governo age como um cliente normal da empresa, mesmo que seja um cliente grande, isso é transação comercial, não subvenção. Ok. E tem mais. O item 2 exclui alguns benefícios fiscais mais gerais. Por exemplo, permitir usar depreciação acelerada para todo mundo, ou reduzir a alíquota de um imposto para um setor inteiro, sem uma exigência específica para aquela empresa em troca, isso não entra como subvenção aqui. Entendi. Participação do governo como sócio também é outra história, outro tratamento. E, importante, subvenção para a agricultura tem norma própria, o CPC 29. Perfeito. Agora vamos pensar na situação. A empresa recebeu algo que é claramente uma subvenção, tem condições, tudo certo. O dinheiro caiu na conta, ou o terreno foi transferido. Já pode sorrir e registrar como receita. Imagino que a tentação seja grande, né? Oba, lucro! Mas a norma freia isso, certo? Com certeza. A norma puxa o freio de mão aí. O reconhecimento não é automático só porque recebeu. O item 7 é claro. Tem 2 critérios juntos que precisam ser atendidos. Só pode reconhecer a subvenção quando tiver razoável segurança de 2 coisas. Primeiro, que a empresa vai conseguir cumprir todas as condições exigidas. E segundo, que a subvenção vai ser efetivamente recebida. As 2 coisas, razoável segurança das 2? Sim, as 2. Uma só não basta.
E o item 8 ainda reforça. Só receber o recurso não prova que você vai cumprir as condições. Pode ser que tenha que devolver depois, né? E o item 9 acrescenta um detalhe. Não importa a forma. Se vem em dinheiro, se foi perdão de dívida, se foi um ativo não monetário, o jeito de contabilizar, a lógica é a mesma. Foco na essência e na segurança de cumprir as regras. Mas essa razoável segurança ainda me soa um pouco subjetiva. Como é que uma empresa prova isso, especialmente para o auditor? Que tipo de evidência convence? Se as condições são longas, por anos. É uma ótima pergunta porque entra julgamento aí sim. A razoável segurança precisa de base, de evidência. Se as condições dependem só da empresa, por exemplo, construir uma fábrica num prazo X, e a empresa já tem o plano, os contratos, o dinheiro, aí ela pode ter essa segurança mais cedo. Documenta tudo, o plano, o andamento. Ok. Mas e se depender de coisa externa? Tipo, atingir uma meta de exportação que depende do mercado lá fora, ou manter X empregos que depende da economia local. Aí a segurança pode não existir logo de cara. Fica mais incerto, né? Muito mais. O item 10 fala disso no caso dos empréstimos subsidiados. O reconhecimento do benefício pode depender de cumprir metas futuras. Nesses casos, a receita da subvenção só entra conforme as condições vão sendo cumpridas mesmo, ao longo do tempo. A chave é documentar bem o porquê da decisão. Falando nesses empréstimos subsidiados, o item 10A trata disso. Como funciona? A subvenção é um empréstimo todo? Não, não é o empréstimo todo. O 10A esclarece bem. O que é tratado como subvenção é o benefício de ter uma taxa de juros abaixo da de mercado. Ah, diferença. Exato. O empréstimo em si, você registra pelo valor justo seguindo as regras de instrumentos financeiros, hoje o CPC 48. A diferença entre esse valor justo inicial e o valor que a empresa realmente recebeu no caixa, essa diferença é o presente do governo. É essa parte que é a subvenção e que segue as regras do CPC 07 para ser reconhecida, dependendo daquela segurança de cumprir as condições. Entendi. Ok, então a empresa tem a segurança, vai cumprir, vai receber. A primeira ideia que vem é, ótimo, jogo isso direto no patrimônio líquido. Afinal, parece um ganho que não veio da operação, né? Mas o CPC 07 proíbe isso, categoricamente, não é? Proíbe. E esse é um ponto central. Uma mudança grande em relação a práticas antigas que talvez algumas pessoas ainda tenham na cabeça. O item 12 é muito claro. É vedado creditar a subvenção direto no patrimônio líquido. Nada de presente direto no PL. Então, para onde vai? A regra de ouro, também no item 12, é reconhecer como receita, mas não de uma vez. Tem que ser de forma gradual, lógica, vai para a demonstração do resultado DRE ao longo dos períodos. Aos poucos. Isso, de maneira sistemática, tentando casar com as despesas que essa subvenção quer compensar. A filosofia por trás, que o item 15b explica, é que a empresa não ganha a subvenção de graça. Ela conquista esse direito ao cumprir as condições e ao ter os gastos relacionados. Faz sentido, pelo regime de competência. Exato. E, tecnicamente, antes de ir para a receita na DRE, a contrapartida do ativo que entrou, o dinheiro, por exemplo, fica lá no passivo, esperando. Numa conta tipo receita diferida ou subvenções a apropriar, como o item 15A indica. Fica ali quietinha até poder ir para o resultado. E quando a subvenção é para algo bem específico? Tipo, para comprar uma máquina nova, um equipamento caro ou construir um galpão. Essa lógica de reconhecer aos poucos ainda se aplica? Sim, a lógica do reconhecimento ao longo do tempo continua valendo. Mas para essas subvenções relacionadas a ativos, o CPC 07 dá duas opções de como apresentar isso no balanço, a partir do item 24. A empresa escolhe uma e usa sempre. Duas opções. Quais são? A primeira, no item 26, é exatamente essa que a gente falou. Registra a subvenção como receita diferida lá no passivo. Aí, conforme o ativo, a máquina, o galpão, vai sendo depreciado ao longo da vida útil dele. Uma parte dessa receita diferida vai saindo do passivo e entrando como receita lá na BRE. A receita acompanha a despesa de depreciação. Casa o benefício com o custo do uso do ativo. E a segunda opção? A segunda, no item 27, é mais direta no balanço. Você deduz o valor da subvenção direto do custo do ativo. A máquina, por exemplo, já entra no balanço pelo valor líquido.
custo menos a subvenção. Ah, então o ativo fica menor no balanço. Exatamente. E nesse caso, a receita não aparece de forma explícita na DRE, como receita de subvenção. Ela entra de forma indireta. Indireta? Como? Porque a despesa de depreciação mensal ou anual vai ser menor, já que ela é calculada sobre um valor de ativo mais baixo. O efeito no lucro final, ao longo de toda a vida do ativo, é o mesmo da primeira opção. Mas a apresentação no balanço e na DRE é diferente. Entendi. Mas essa escolha entre receita diferida ou reduzir o ativo muda bastante a cara dos demonstrativos, né? Se um analista compara duas empresas com a mesma subvenção para o mesmo tipo de ativo, mas que usaram métodos diferentes, o que ele veria de diferente? Muda sim e afeta indicadores. Com a receita diferida, a empresa mostra um passivo maior e na DRE tem aquela receita de subvenção explícita, talvez em outras receitas. Pode até inflar um pouco a receita total, dependendo de como classifica. Certo. Com a dedução do ativo, o ativo total é menor. Na DRE, não tem receita de subvenção, mas a despesa de depreciação é menor. Isso pode fazer a margem bruta ou operacional parecer maior, porque o custo, depreciação, diminuiu. Indicadores como o giro do ativo, venda sobre ativo total, também mudam. Por isso que o item 39A exige divulgar a política contábil usada. Sem isso, a comparação fica difícil, né? Com certeza. Fica clara a importância da nota explicativa aí. E se a ajuda não for em dinheiro, mas o governo doar o bem mesmo? Tipo um terreno, um equipamento pronto. Como que se mede o valor disso? Boa pergunta. Nesse caso, o item 23 diz que tanto o ativo que entrou quanto a subvenção têm que ser registrados pelo valor justo. Valor justo, o valor de mercado, basicamente. E isso, simplificando, é o preço que você conseguiria se vendesse aquele ativo numa transação normal no mercado. A ideia é registrar o valor econômico real daquilo que a empresa ganhou. Usar valor simbólico, tipo R$1, só se for impossível mesmo determinar o valor justo de forma confiável. O que para ativo tangível como terreno ou máquina é bem raro. Ok. E voltando para a DRE, quando a receita da subvenção finalmente é reconhecida, seja direto ou via menor depreciação, como ela costuma aparecer lá? Tem uma linha específica para isso? Olha, o item 29 dá flexibilidade nisso também. A receita de subvenção pode aparecer como uma linha separada no resultado, talvez em outras receitas operacionais ou com nome tipo receita de subvenção governamental. Fica bem explícito. Certo. E a alternativa? A alternativa é apresentar essa receita deduzindo a despesa relacionada que ela está compensando. Por exemplo, se a subvenção é para cobrir custo de pesquisa e desenvolvimento, P&D, a receita da subvenção poderia reduzir a linha de despesas com P&D na DRE. Entendi. Por que alguém faria isso? O item 30 até comenta os argumentos. Apresentar separado mostra o gasto bruto total da empresa. Deduzir argumenta que talvez aquela despesa nem existisse sem a subvenção, então o líquido é o que importa. O ponto principal, como o item 31 reforça, é que os dois jeitos são aceitos, desde que as notas explicativas contem qual foi o método e o impacto disso. A divulgação sempre salvando, né? Sempre. E aqui entra de novo aquela particularidade brasileira forte, o item 15b. Se a lei que deu a subvenção muito comum com incentivo de ICMS, de RPJ, diz que aquele valor não pode ser distribuído como dividendo para os sócios... Sim, a famosa restrição. Exato. Então, o valor correspondente, depois de passar pela DRE como receita normalmente, tem que ser transferido lá no patrimônio líquido, sai de lucros acumulados e vai para uma reserva específica, reserva de incentivos fiscais. Isso não anula a receita, mas carimba aquele lucro para cumprir a lei. Essa reserva é um ponto-chave mesmo no Brasil. Agora, mudando um pouco o foco. E se a subvenção não for para algo futuro? Tipo comparativo ou cobrir custo que ainda vai acontecer? E se for para compensar algo que já aconteceu? Gasto passado, perda que já ocorreu, ou só para dar um apoio financeiro imediato, sem ligar com custo futuro? Isso seria a exceção à regra do reconhece aos poucos? Exatamente, pegou o ponto. Nesses casos que estão lá nos itens 20, 21 e 22, a lógica de casar com despesa futura não faz sentido, né?
Já aconteceu. Pois é. E então, para essas situações, a subvenção é reconhecida integralmente como receita. Vai toda para o resultado no período em que ela se torna recebível, Recebível. Quando é isso? quando a empresa cumpre os requisitos para ter direito a ela. Geralmente é no mesmo período em que o gasto que ela compensa ocorreu, ou que a perda aconteceu, ou que a necessidade do apoio financeiro foi atendida e formalizada pelo governo. É um reconhecimento mais direto, mais na veia. E, claro, a divulgação tem que explicar bem que foi um ganho mais pontual. Parece mais simples, realmente. Mas vamos para o cenário que pode dar dor de cabeça. A empresa reconheceu a subvenção, talvez até já começou a levar para a receita aos poucos, mas aí, no meio do caminho, descumpre uma condição importante. E o governo fala, opa, devolve o dinheiro. E Imagino que não seja só estornar o lançamento original. Isso complica, né? complica e bastante. O item 32 trata disso. O ponto crucial é: essa devolução é vista como uma revisão de estimativa contábil, segue o CPC 23. Não é correção de erro de período passado. A informação mudou, a estimativa mudou. Ok, revisão de estimativa. E como se ajusta? Depende de como a subvenção foi registrada lá atrás. Se tinha saldo de receita diferida no passivo, a devolução primeiro come esse saldo. Zera ele se der. E se o valor a devolver for maior que o saldo? Ou se nem tinha saldo diferido? Boa pergunta. Se for maior ou se não tinha saldo, talvez porque a subvenção era ligada à despesa e já tinha ido para o resultado antes, aí a diferença vira despesa na hora. Impacto direto no resultado do período em que se tem que devolver. E se a subvenção tinha sido usada para reduzir o custo de um ativo? Aquela segunda opção. Aí a devolução aumenta o valor contábil do ativo. O ativo volta a ficar mais caro no balanço. E tem um detalhe importante. A depreciação acumulada, que teria sido registrada até aquele momento se a subvenção nunca tivesse existido, essa depreciação a mais tem que ser calculada e lançada como despesa de uma vez só. Nossa, que ajuste! E o item 33 ainda lembra. Essa situação toda, ter que devolver e aumentar o valor do ativo, pode ser um sinal de alerta, um gatilho para fazer um teste de recuperabilidade, o teste de impairment do CPC 01 para ver se aquele ativo não ficou com um valor contábil maior do que o valor recuperável dele. Entendi. A devolução pode gerar um efeito cascata bem significativo. Voltando à nossa distinção lá do começo, e a tal da assistência governamental que não virou subvenção? Aquela ajuda mais genérica, a infraestrutura melhorada, a consultoria gratuita, o que a gente faz com ela na contabilidade? Entra em algum lugar? Certo. O CPC revisita isso lá para o final, a partir do item 34. Ele confirma: ajudas que não dá para medir em dinheiro de forma razoável, a consultoria grátis, uma garantia sem custo explícito, ou aquelas que se misturam com as operações normais da empresa, ser fornecedor preferencial do governo, essas ficam fora da definição de subvenção. Então, não geram um lançamento de ativo ou receita no balanço ou na DRE. Ok, não registra valor. Mas, e se for importante para a empresa? Aí está o pulo do gato, no item 36. Mesmo sem registrar valor contábil, se o benefício dessa assistência for material para a empresa, ela precisa divulgar. Divulgar o quê? A natureza, a extensão e a duração dessa ajuda, nas notas explicativas. Pensa numa empresa que depende muito de garantia do governo para conseguir empréstimo no banco. A garantia pode não ter um valor contábil direto, mas não falar sobre ela seria omitir algo crucial para entender o risco e a situação financeira da empresa. Concorda? Totalmente. O item 38 também lembra que infraestrutura geral, tipo estrada, rede de esgoto para a comunidade toda, isso não conta como assistência específica para uma empresa. Ou seja, mesmo o que não entra nos números do balanço pode ter que ir para as letras das notas explicativas se for relevante. E para subvenções que foram contabilizadas, o que mais é essencial divulgar? A gente já falou da política contábil, mas tem mais coisa, né? Transparência parece ser a palavra-chave aqui. Transparência total, essa é a ideia. O item 39 detalha bem o pacote de divulgação que é preciso entregar. Primeiro, a política contábil adotada, como a gente já falou, foi receita diferida ou dedução do ativo. Como reconhece a receita? Segundo, a natureza e a extensão das subvenções que foram reconhecidas. Que tipos foram?
investimento, custeio, quais os valores totais no período. Ok. E, muito importante, uma indicação de outras formas de assistência, aquelas não contabilizadas, das quais a empresa se beneficiou diretamente, se elas forem significativas. Certo. E o que mais? E talvez o mais crítico para o futuro. Tem que divulgar as condições que ainda estão pendentes de cumprimento, aquelas ligadas a subvenções ou assistências recebidas. E também quaisquer outras contingências, como o risco de ter que devolver algo. Quem lê as demonstrações precisa entender os fios que estão amarrados a esses benefícios. É uma divulgação bem completa mesmo. E para a gente amarrando, você mencionou as particularidades brasileiras. O CPC 07R1 tem uma nota explicativa NE no final, que compara com a norma internacional, o IAS 20. Essas diferenças são muito grandes? Elas atrapalham a comparação com empresas de fora ou são só ajustes locais? É normal ter esses ajustes locais, sim. A NE do CPC 07R1 esclarece pontos importantes para o nosso contexto. A gente já falou da N3, que reforça a proibição de jogar direto no PL, e da N4, que explica a origem da reserva de incentivos fiscais, do item 15B, lá na nossa legislação tributária. Certo. A N6 destaca que os itens 38A até 38E são adições brasileiras. Eles detalham como contabilizar benefícios fiscais bem específicos daqui, como aplicar parte do imposto de renda devido em fundos regionais, tipo Finor, Finan e principalmente as isenções ou reduções de IRPJ para empresas em áreas incentivadas Zona Franca de Manaus, Sudene e Sudã. Nesse último caso, da isenção ou redução de IRPJ, que está no item 38E, a prática de escrita é bem peculiar. Como funciona essa... A empresa registra o IRPJ que seria devido como despesa e, ao mesmo tempo, registra uma receita de subvenção no mesmo valor. Ué, mas aí o efeito no lucro é zero. Exato, o efeito no lucro líquido é zero, mas o objetivo dessa forma de registrar é evidenciar o valor do benefício fiscal. É como se a empresa tivesse recebido a subvenção, o imposto não pago, e gastado com o imposto. Fica mais transparente o tamanho do incentivo. Interessante essa abordagem. Mas ter essas diferenças todas, como essa do IRPJ, isso significa que uma empresa brasileira que segue o CPC 07R1 não pode dizer que está em conformidade com as normas internacionais, com a IFRS? Não necessariamente impede. As notas explicativas 7 e 8 abordam justamente isso. Elas argumentam que o próprio IASB, o órgão internacional, permite certas adaptações locais. Que tipo de adaptação? Por exemplo, eliminar uma opção que o IFRS permite ou exigir mais divulgação do que o IFRS pede. As diferenças do nosso CPC 07R1, como proibir o crédito direto ao PL ou ter essas regras específicas para os nossos incentivos fiscais, são vistas como adaptações desse tipo. Então a conclusão é que as demonstrações feitas seguindo o CPC 07R1 podem sim ser consideradas em conformidade com as IFRS, desde que quem lê entenda essas diferenças no contexto brasileiro. Ufa, bastante detalhe, hein? Mas acho que conseguimos passar pelos pontos principais e clarear bastante coisa. Se a gente fosse resumir a mensagem central do CPC 07R1 numa frase, qual seria? Olha, acho que a ideia central é que subvenção do governo raramente é almoço grátis, pelo menos do ponto de vista contábil. Quase sempre vem com condições, com contrapartidas, e a contabilidade tem que mostrar essa troca. Por isso, nada de reconhecer tudo de uma vez só. A receita tem que acompanhar o cumprimento das obrigações, tem que casar o benefício com o esforço ou o custo relacionado. Reconhecimento gradual e sistemático. Isso. E, como a gente bateu bastante na tecla, a divulgação transparente de tudo, a política usada, os valores, as condições que faltam cumprir, os riscos, é absolutamente vital. Sem isso, os números não contam a história completa do real impacto dessa parceria público-privada para a empresa. Perfeito. E para quem acompanhou a gente até aqui e está processando toda essa informação, que pensamento final a gente pode deixar, algo para refletir que vá um pouco além da técnica contábil em si? Uma reflexão interessante, talvez conectando com um quadro maior. A norma nos diz como a empresa registra o benefício que recebeu.
Mas será que esses bilhões todos que o governo direciona em subvenções e em assistências realmente cumprem os objetivos de política pública que estavam por trás deles? Boa pergunta. Será que geram o desenvolvimento regional que se esperava? Estimulam a inovação como deveriam? Mantêm empregos que realmente seriam perdidos sem ajuda? Como que a sociedade pode medir o retorno real desses investimentos públicos para além do lançamento contábil que a empresa faz? E sobra uma discussão bem maior, né? Sobre a eficácia do gasto público, sobre como desenhar melhor essas políticas, um debate que vai muito além do CPC 07, mas que ele, de certa forma, ajuda a iluminar ao exigir transparência. Excelente ponto para reflexão. E com essa provocação final, a gente encerra essa nossa análise sobre como contabilizar as subvenções e assistências governamentais no Brasil, desvendando aí os caminhos do CPC 07 R1.